Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os sistemas de coordenadas. Nós vamos ver o que é isso e para que um sistema de coordenadas serve. Quando nós temos um plano, um mapa, um desenho, nós podemos querer identificar exatamente um ponto nesse plano. E como que nós fazemos para indicar para uma pessoa um ponto que a gente quer representar? Para isso existem os sistemas de coordenadas. Os sistemas mais conhecidos são aqueles que nós usamos para nos localizar em um mapa, por exemplo. Nós temos aqui a representação do planisfério. Vocês podem observar que ele foi dividido por linhas paralelas. Essa aqui, a central, na horizontal, é chamada de equador. A partir dessa linha, podemos medir as distâncias tanto para norte como para sul, e representando por outras linhas paralelas ao equador. E elas são representadas aqui, e elas são denominadas por essas medidas em graus. Então, temos 10 graus ao sul, 20 graus ao sul, ou 10 graus ao norte, 20 graus ao norte. Isso já nos indica uma posição acima ou abaixo do equador. E também temos, na vertical, o meridiano de Greenwich, que está aqui. E para representarmos um ponto, nós dizemos se ele está a leste ou a oeste de Greenwich. Então, por exemplo, essa linha aqui, ela está representada a leste de Greenwich, na distância de 20 graus. Então, tomando por base essas linhas horizontais ou verticais, nós podemos localizar qualquer ponto no planisfério. Então, aqui, por exemplo, vamos acionar esse ponto aqui em verde. A localização dele é 50 graus ao norte, porque ele está ao norte do equador, e 60 graus leste, porque ele está a 60 graus a leste do meridiano de Greenwich. Podemos ver, então, que essa é uma forma eficiente de localizar um ponto no plano. Outros exemplos do uso de um sistema de coordenadas são em jogos, como, por exemplo, a Batalha Naval. No jogo da Batalha Naval, nós temos algumas embarcações representadas por marcações em um quadriculado. Aqui, por exemplo, nós temos esses quadradinhos representam uma embarcação. Então, para a gente tentar acertar o ponto onde está essa embarcação, nós usamos as coordenadas. Então, aqui nós temos representada aqui as linhas horizontais por letras e as linhas verticais por números. Então, por exemplo, aqui para representar esse quadradinho, a coordenada aqui é E4. Se fica fácil representar um ponto nesse quadriculado. Outro jogo onde podemos usar também o sistema de coordenadas é o xadrez. Apesar de a gente não costumar usar a representação quando a gente está jogando, mas se a gente quer indicar para outra pessoa o que nós fizemos quando ela não está perto da gente, nós podemos representar uma marcação qualquer no tabuleiro, usando também as coordenadas. Só que aqui nós temos as colunas representadas por letras e as linhas representadas por números que são contados de baixo para cima. Então, vemos que há vários tipos de sistemas de coordenadas e a gente precisa prestar atenção como que ele é representado em cada situação. A matemática também usa a representação por sistema de coordenadas, num plano que é chamado de plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é determinado por dois eixos, que são chamados de eixo das abscissas, que é esse eixo aqui na horizontal, e o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. E eles se encontram num ponto que é chamado a origem desse sistema. Se quisermos, então, localizar um ponto qualquer nesse plano, por exemplo, esse ponto aqui, nós vamos verificar
qual é a posição dele em relação ao eixo das abscissas e qual é a posição dele em relação ao eixo das ordenadas. Então, as coordenadas desse ponto aqui são 2 e 2. Um outro ponto aqui, para baixo desse eixo, nós temos do eixo horizontal, nós temos valores negativos. E à esquerda do eixo vertical, nós também temos valores negativos. Então, aqui nós teríamos a coordenada menos 1 e aqui menos 2. Então, esse é o ponto menos 1, menos 2. Então, vamos tentar localizar alguns pontos no plano cartesiano. Primeira indicação aqui diz para localizarmos o ponto 0, 0. Então, o ponto 0, 0 é esse ponto aqui onde se encontram os dois eixos. Em seguida, vamos clicar no ponto menos 4, menos 4. Então, primeiro nós localizamos no eixo horizontal e em seguida no eixo vertical. Então, aqui temos o ponto menos 4, menos 4. O próximo ponto a localizar é menos 6, 4. Menos 6, 4. E, por fim, o ponto 4, 0. Então, temos 4 aqui e 0. Então, não precisamos nos movimentar verticalmente. Então, aqui encerramos a nossa aula e nos vemos novamente na próxima aula de matemática. Até lá!